capítulo 3, 1 Pedro 3, de 13 a 22, continuando nossa meditação nesta carta do apóstolo Pedro aos crentes que naquele contexto estavam espalhados pelo mundo da época, e por conseguinte uma mensagem relevante para a Igreja de Cristo em todas as épocas, em todas as eras. 1 Pedro capítulo 3, de 13 a 22. Eu os convido para nós lermos de maneira alternada esse texto. 1 Pedro 3, de 13 a 22. Leamos. Ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, Os quais, outro tempo, foram desobedientes quanto à humanidade de Deus, aguardaram os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da arca. a qual figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, O qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. e o Senhor aplique sua palavra nos nossos corações. Amém. Irmão, nós vimos que nos capítulos 2 e 3, o apóstolo Pedro orienta os crentes como eles devem ser santos diante dos ímpios, como eles devem demonstrar sua santidade, sua reverência a Cristo, principalmente na postura de obediência às autoridades constituídas, ainda que essas autoridades sejam homens ímpios que não temem ao Senhor. E agora ele vai mostrar como que os crentes devem lidar com o sofrimento causado pela perseguição, pelas injustiças que muitas vezes é praticado por esses que exercem autoridades, por esses ímpios que munidos, que na condição de autoridades, revestidos de autoridade, muitas vezes perseguem os cristãos, mesmo estes agindo de maneira correta, mesmo estes cristãos procedendo de maneira correta, santa, como nós vimos aqui os exemplos colocados por Pedro, que muitas vezes um cristão, sendo um cidadão decente, correto, fazendo aquilo que é da sua responsabilidade como um cidadão, como um homem e uma mulher na sociedade, muitas vezes é perseguido só por causa de sua fé, por causa de seus princípios, de seus valores. Muitas vezes é desprezado só por ser um cristão, e que mesmo agindo corretamente, um crente que é um empregado pode ser maltratado, injustiçado, perseguido pelo seu patrão que é ímpio. Um crente em uma função, em um cargo público, pode ser perseguido pelas autoridades, mesmo não sendo correto, justo, honesto, fazendo o que é certo, dando um bom testemunho. Então Pedro vai dizer que os crentes devem se preparar para a possibilidade de sofrerem injustiça, perseguição por parte dos ímpios, por causa de sua fé, de seu temor
a Cristo. E como eles devem lidar com isso? Essa é a mensagem principal dessa parte final do capítulo 3. Como então os cristãos devem lidar com os sofrimentos causados pela perseguição, pelas injustiças que os ímpios praticam contra os crentes, muitas vezes de maneira gratuita, muitas vezes só por ser cristão, só por temer a Cristo, por ter uma fé em Jesus Cristo. E muitas vezes sobre uma alegação de certas acusações injustas, muitas vezes baseada em falsas acusações, como muitas vezes os crentes sofreram ao longo da história, como os crentes foram perseguidos, maltratados no Império Romano, sob a liderança do imperador Nero, quando os cristãos foram acusados de terem tocado fogo em Roma, quando quem fez isso foi o próprio imperador e colocou a culpa nos cristãos. Os cristãos foram perseguidos porque eram acusados de serem hereges, ou porque adoravam a um Deus que, segundo eles, era uma forma de paganismo, porque adorava este Deus criador dos céus e da terra. Os cristãos foram acusados de serem ateus, os cristãos foram acusados de serem canibais, de que comiam carne de gente porque diziam que se reuniam para comer da carne de um tal de Jesus Cristo e de beber seu sangue. Então os crentes foram acusados de uma série de coisas ao longo da história, e por conta dessas acusações foram perseguidos, maltratados e muitas vezes mortos. Então Pedro sabe por que ele está orientando os crentes, porque ele está dentro de um contexto que essas coisas estão exatamente acontecendo. Os cristãos estão sendo perseguidos e muitas vezes de uma maneira gratuita, sem nenhuma razão de ser. E então Pedro vai dizer como lidar, então, como um crente deve lidar com isso. Qual deve ser então a postura de um cristão diante desta situação? Primeiro, ele vai mostrar que o crente deve entender que fazer o bem, praticar a justiça, obedecer, fazer o que é certo, nem sempre vai dar o resultado que nós esperamos, mas sempre será uma oportunidade para honrarmos o nome de Cristo. Nem sempre fazer o bem nos dará o resultado que esperamos. E qual é o resultado que a gente espera? Fazendo o bem, receber o bem. Fazer o bem, ser reconhecido, ser respeitado. Fazer o bem, colher o fruto de um reconhecimento, de um respeito por parte dos homens. Mas nem sempre fazer o bem, fazer o certo, nem sempre ser honesto, nem sempre ser cumpridor de seus deveres, nem sempre amar incondicionalmente o próximo, nem sempre fazer o bem para quem nos maltrata, nem sempre cumprir com nossas obrigações para com o próximo vai nos dar o resultado que esperamos. Nem sempre fazer o bem nos dará em retorno o bem. Muitas vezes receberemos o mal como paga, como recompensa, como retribuição ao bem que nós praticamos. Muitas vezes ser honesto vai nos colocar diante de alguém que vai abusar de nossa honestidade e vai nos explorar, vai querer nos fazer de besta, vai querer nos pisar, nos maltratar. Muitas vezes cumprir com o nosso dever diante das autoridades vai levar com que essas autoridades nos explorem, nos maltratem, nos persigam. Então Pedro diz que os crentes devem estar preparados para o fato de que nem sempre fazer o bem no mundo, cumprir com nossa obrigação, ser cumpridor de nossos deveres, fazer o que é certo por causa do nosso temor a Deus, vai nos dar o resultado que esperamos. Devemos estar preparados para isso. Vejam que é isso que ele diz a partir do versículo 13. Ora, ele faz primeiro uma pergunta retórica para mostrar que o que é comum é a retribuição de bem com bem. Isso é o mais comum, ou seja, mesmo diante de uma relação com ímpios, nem sempre os ímpios vão retribuir o nosso bem com mal. Às vezes eles vão agir de maneira aparentemente correta, decente, pelo menos de maneira respeitosa, mas nem sempre. Mas vejam só o que ele diz: ora, quem é que vos há de maltratar, se fordes zelosos do que é bom? Versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois,
Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir, razão da esperança que há em vós. Fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então veja, ele começa primeiro dizendo que não o mais comum é que as pessoas nos respeitem quando nós agimos de maneira correta. O mais comum é que, apesar da impiedade, apesar da perversão dos homens maus, eles, pelo menos de maneira geral, nos respeitam na nossa prática do bem. Ele diz, mas nem sempre é assim que acontece. E quem é que vai maltratar você se você for honesto, correto e decente? E sim, mas alguém pode lhe maltratar, mesmo você sendo honesto, correto e decente. Então ele diz, primeiro ele coloca a condição, não é muito comum, mas ocorre, pode acontecer. As pessoas, mesmo você fazendo o que é certo, elas lhe maltratam. Então, ainda que venha a sofrer, por causa, mesmo fazendo o que é certo, mesmo sendo correto, sendo decente, muitas vezes as pessoas simplesmente começam a nos perseguir, os ímpios começam a nos perseguir porque começam a não gostar da nossa cara, nos achar chatos por sermos cristãos. Eu já presenciei esse tipo de situação que pessoas começaram a perseguir cristãos, porque assim, rapaz, aquele crente é muito chato, ele é cri-cri demais, ele quer ser certo demais, critica tudo que a gente fala, toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, tem que ser tudo certinho, tem que ser tudo direitinho, fica querendo denunciar a gente, tudo que a gente faz é errado, quer denunciar a gente para as autoridades, fica entregando a gente, chato, pense na pessoa chata. Então, muitas vezes só pelo fato de você ser correto, certo, isso provoca um ódio. E aí Pedro diz, quem é que vai perseguir vocês fazendo o que é certo? Ele diz, mas é provável que isso aconteça. E Pedro lida com essa possibilidade dizendo assim, ainda que venhais sofrer por causa disso, estejam tranquilos, porque vocês têm que entender que a obediência, fazer o que é certo, é por causa do temor a Cristo e não por causa do que os homens fazem, não esperando a recompensa, não esperando o tratamento dos homens. Esse é o foco. Saiba que fazendo certo, você pode receber o mal, pode receber perseguição, pode receber injustiça. Você pode até perder o emprego sendo honesto. Você pode, cumprindo seu dever, fazendo tudo direitinho, e perder seu emprego. E passar dificuldade. Como o Asaf teve uma crise por causa disso, ele disse assim, rapaz, eu estou fazendo tudo direitinho, tudo certinho, minha vida está difícil. E eu olho para o ímpio que é desonesto, que é blasfemo, que é violento, e está dando tudo certo na vida dele. Que ele achava que fazendo o bem, ele sempre ia receber como recompensa o reconhecimento, o respeito, ia dar tudo certo, pagando suas contas direitinho, as pessoas iam sempre respeitar, ia sempre. Mas Pedro disse, não, muitas vezes fazendo o que é certo, sendo justo, praticando a justiça, você vai sofrer. Você vai ser maltratado, perseguido, as pessoas vão lhe acusar de coisas que você não fez. Então ele disse, olhe para essa situação como uma oportunidade de honrar o nome de Cristo. Como é que você vai honrar o nome de Cristo? Permanecendo, fazendo o que é certo, não por causa do resultado que aquilo está produzindo naquele momento, não por causa do resultado de uma perseguição, de uma injustiça, de um desprezo, de um caos em sua vida, de perdas em sua vida. Ele diz, não, continue honrando a Cristo na consciência que você tem que fazer o que é certo por causa de Jesus Cristo, por causa dos valores de Cristo, por causa da sua identidade com Cristo, por causa de sua posição de discípulo de Cristo. Então honre a Cristo, mantendo-se firme para fazer o que é certo, e se as pessoas vierem lhe provocar, responda à altura de quem tem o temor de Cristo, ou seja, honrando a Cristo não só na postura, fazendo o que é certo, mas respondendo como quem tem plena convicção e consciência de que Cristo é a base de tudo que nós somos e fazemos. Ou seja, falando de maneira que mostra por que nós agimos dessa maneira, por causa do nosso temor a Cristo, honrando o nome de Cristo, mostrando o Evangelho na ação e nas palavras. Se perguntarem, se questionarem, se provocarem, ou seja, não responder
em um nível de quem está irritado, de quem está se sentindo injustiçado, de quem está se sentindo decepcionado, mas de quem entende que muitas vezes aquela é uma oportunidade de honrar o nome de Cristo, porque está sendo perseguido por causa do seu temor ao Senhor. Então ele diz: antes santifique a Cristo como Senhor em vosso coração. Ou seja, a ideia de que eu estou fazendo isso não porque eu esperava de vocês o respeito, não porque eu dependo do respeito, do reconhecimento de vocês, não porque eu espero a retribuição correta de vocês, mas porque Cristo é meu Senhor, eu faço porque eu sou o servo dele. Honrar Cristo é a consciência de que, por que eu ajo como eu ajo? Por que eu faço o que é certo? É porque eu espero simplesmente que as pessoas me respeitem, me retribuam, me reconheçam? Não, porque eu sou servo de Cristo. Eu faço por causa do meu temor a Ele. Então ele diz: sempre será a oportunidade de nos honrarmos a Cristo. Então, primeira coisa, quando nós nos depararmos com as injustiças, com as perseguições, saibamos que aí é uma oportunidade de nós honrarmos o nome do Senhor, de mostrar por que agimos como agimos. Não é por causa do que nós esperamos dos homens, mas é por causa do que Cristo espera de nós como seus servos, preparados para dizer para as pessoas que a base de sua ação está em quem Cristo é, no que você confia e acredita em Cristo. É isso dá às pessoas a razão de nossa esperança. O que é que a gente espera? A gente não espera dos homens. Qual é a base de nossa esperança? Cristo, o Senhor. Então veja que antídoto contra o desânimo, contra a decepção, contra a ansiedade, contra a depressão, que certamente bate a nossa porta, o nosso coração, quando nos deparamos diante das injustiças, das perseguições. Então a primeira coisa que ele diz: saiba que nem sempre você vai receber a retribuição que você espera quando faz o bem, mas sempre será uma oportunidade de honrar o nome de Cristo, sempre, principalmente quando nos deparamos com as injustiças. Primeira coisa. Segundo, Pedro vai dizer que nós devemos saber que Deus abençoa seus filhos quando eles sofrem injustamente, por causa da justiça. Sofre por causa de ser cristão e justo, correto, por ser crente. Agora, sofrer por ser desobediente não é honroso, não é abençoador, é maldito. Não é bênção, é maldição. Mas ele diz: mas quando nós sofremos por sermos corretos, por sermos cristãos, por sermos decentes, cumpridores de nossos deveres, ele diz: é uma honra, é uma bênção para o cristão. Veja o versículo 14: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as ameaças, nem fiqueis alarmados. Versículo 17: porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Então ele diz: quando sofrer a injustiça dos ímpios, saiba que é uma bênção, sinta-se feliz, privilegiado, bem-aventurado sois, abençoado sois, mais do que feliz. Aí é um termo que fala da aprovação e da bênção de Deus sobre o crente. Bem-aventurados sois. Isso lembra as bem-aventuranças de Cristo. Foi o que Jesus disse nas bem-aventuranças no seu famoso sermão do monte: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriardes, perseguides, maltratados, falarem todo mal contra vós. Bem-aventurados sois quando sofrem por causa da justiça. Então Jesus disse que é bem-aventurado, é uma bênção sofrer por ser cristão, por ser justo, por ser correto. Sofrer por perseguição dos ímpios, por uma perseguição gratuita, só porque a gente é crente, sendo honesto, sendo correto, sendo certo. Então ele diz: bem-aventurados sois. Então não se desanime, não se abata, não se atemorize, não tema, ou seja, no sentido, não tenha medo do que os homens podem fazer contra vocês, porque vos odeiam. Não se desanime, não se abata, não se perturbem, porque é um privilégio. Lembre-se que não é só uma oportunidade de você honrar o nome de Cristo diante do sofrimento,
praticado pela justiça, mas é uma oportunidade de você experimentar a graça abençoadora e confirmadora de Deus na sua vida. Aqui a ideia de que Deus não é só Deus abençoar no sentido de aprovar, mas abençoar no sentido de derramar provisão, providência, graça na nossa vida, nos sustentando, dando certeza de que nós estamos passando por aquela situação porque é uma perseguição, são os maus tratos dos ímpios, é o ódio contra Deus se manifestando na perseguição contra nós, que é um privilégio sofrer como filho de Deus, como crente. Sofrer como crente é um privilégio. Agora veja o que ele diz no versículo 17, é do agrado de Deus, é da vontade de Deus, Deus se agrada, é do propósito de Deus que como filhos de Deus vocês sofram praticando o bem. Mas sofrer praticando o mal é uma vergonha para você, uma vergonha para o nome de Deus, para o nome de cristão, de filho de Deus. Então sofrer por ser crente, por ser filho de Deus, é uma bênção, é um privilégio de Deus, é um meio de Deus derramar graça confirmadora como nosso Pai, é da vontade de Deus, é bom para os propósitos de Deus, tem a ver com os propósitos de Deus de nos confirmar. Sofrer fazendo o que é certo, mas praticando o mal, ele diz, aí não, aí é vergonhoso, é maldito. Então a gente tem que ter vergonha, tristeza e abatimento quando sofre por consequência de pecado. Como disse o escritor sagrado, Senhor, olhando para os nossos pecados, a nós só cabe coragem e vergonha. Aí sim, quando Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo de número 6, ele diz assim, que lembrando do tempo de pecado, ele diz que lembrança ele tem daquela época, como ele se sente, ele diz, só vergonha. Quando a gente olha para o nosso passado e lembra dos nossos pecados e como vivíamos, ele diz assim, que lembrança nós temos? Uma lembrança que nos entristece, que nos abate quando nós lembramos de quando éramos escravos do pecado, quando vivíamos no pecado. Ele diz coisas que só nos fazem envergonhar, faz vergonha. Então ele diz, tomar consciência de que estamos sofrendo por ser crente, não deve nos envergonhar nem nos abater, pelo contrário, deve nos alegrar. Essa é a grande diferença dos mártires que você vê nas escrituras. Você vê Estevão sofrendo e morrendo de cabeça erguida, sendo apedrejado, olhando para o céu. Olhando para o céu. Por quê? Consciente de que aquele sofrimento vinha de uma perseguição por causa da justiça, por causa do seu amor a Cristo. Que ele não estava recebendo a consequência imediata de um pecado cometido. Não havia vergonha, nem tristeza, nem abatimento. Pelo contrário, um grande júbilo, uma grande alegria, um grande prazer de estar morrendo por causa do nome de cristão. Então ele diz, é da vontade de Deus que nós soframos praticando o bem. Então muitas vezes, meus irmãos, a prática do nosso bem é para que nós experimentemos sofrimento, para honrarmos o nome de Cristo e para ser uma oportunidade de recebermos graça abençoadora e confirmadora de Deus nas nossas vidas. E por fim ele vai então dar para nós a última instrução, é a de que devemos nos lembrar do exemplo de Cristo, de como ele sofreu toda a injustiça que praticada por nós, que o levou ao sacrifício, a receber a ira de Deus, a injustiça praticada pelos homens contra Cristo. E devemos nos lembrar do exemplo do sofrimento de Cristo, que sofreu toda a injustiça para nos levar a Deus. O exemplo e que este resultado, o exemplo de como o sacrifício de Cristo, o sofrimento de Cristo por causa da injustiça, o conduziu ao propósito abençoador, salvador de Deus em nossas vidas. Esse é um dos textos muito difíceis da Bíblia, um dos mais complicados das Escrituras, porque traz uma linguagem, algumas informações que nós não temos muitos detalhes, que trazem uma certa complicação e algumas interpretações equivocadas desse texto, que fala de Cristo pregando aos espíritos em prisão. Mas para a gente entender a ênfase principal do escritor,
é quanto ao exemplo de Cristo e como ele sofreu as injustiças. Veja, a partir do versículo 18. Vamos tentar desvendar o mistério desse texto. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Primeira coisa, ele vai dizer assim: então lembre, vocês devem estar dispostos a sofrer as injustiças, sabendo que é uma bênção providenciada por Deus, é uma oportunidade que Deus vos dá para serem abençoados com a confirmação divina, com a graça divina, e também é uma forma de vocês participar na identificação com Cristo, pois Ele sofreu a consequência das nossas injustiças, recebendo a punição das nossas injustiças, tomando o nosso lugar para nos levar a Deus. Então, Cristo sofreu a consequência de nossas injustiças, recebendo a punição em nosso lugar. Primeiro exemplo. Segundo, ele sofreu as injustiças dos homens que o desprezou. O tratamento injusto dos homens quando Jesus veio ao mundo. Mas ele não está falando, ele vai dizer que não só quando ele encarnou, mas como ele sofreu ao longo da história da revelação, como ele sofreu a injustiça do desprezo dos homens, desde que a sua palavra foi pregada ao longo da história. Então aqui que é o ponto difícil. Ele vai dizer que Cristo era desprezado, era tratado de maneira injusta pelos homens, através do desprezo à sua palavra pregada pelo Espírito de Cristo na boca dos seus profetas, dos seus pregadores. Esse é o sentido. Veja o versículo 19, no qual esse Cristo também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava os dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhes subordinados anjos, potestades e poderes. Esse texto é complicado, principalmente quando a gente tira ele do seu contexto. Muitas pessoas já me perguntaram: pastor, significa que Jesus Cristo, duas interpretações equivocadas. Uma é de que Jesus foi, quando morreu, ele foi para o inferno e lá pregou para os espíritos que estavam lá, para os demônios, para os anjos caídos, para os ímpios que ali estavam, para dar a eles uma oportunidade de arrependimento. Não existe base bíblica nenhuma para esse tipo de interpretação, nem no próprio texto. Não há margem para dizer que Jesus desceu ao inferno para pregar aos que ali estavam, para dar uma segunda chance. Não há base nenhuma, nem no próprio contexto do texto, nem em todas as escrituras. Não há nenhuma base para se dizer isso. Nenhuma. Que Jesus foi lá no inferno pregar para que tivesse uma segunda. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que depois da morte segue-se o juízo. Que quando o ímpio entra na eternidade, quando o crente e o ímpio entram na eternidade, eles já seguem para um destino eterno, sem possibilidade de revogação, de maneira irrevogável, inalterável. A partir da morte, as almas já tomam seus destinos de maneira eterna. A ressurreição vai reafirmar, confirmar o destino eterno, não vai mudar nem alterar nada. Não tem nenhuma base para dizer que depois da morte há uma oportunidade para os ímpios, nem para os anjos caídos. A Bíblia vai mostrar que não há redenção para anjo. Redenção, a Bíblia vai dizer que Jesus foi enviado para os filhos dos homens, não para anjos. Jesus não é salvador de anjos. Jesus não realizou obra redentora para salvar anjo. Em Cristo, os anjos eleitos foram preservados em seu estado original. Então, Cristo não os redimiu, não houve redenção para anjos. Os anjos que caíram não foram redimidos, foram deixados no seu estado de queda. Os anjos que foram destinados à condição, a sua condição, até que anjo não é salvo, a justiça eterna, eles foram preservados no seu estado original. Jesus restaura homens. Então não há base para dizer que Cristo foi pregar, e nem que no inferno há uma segunda chance, de que os que foram, aí é base para defender a ideia católica de purgatório, que não existe base bíblica nenhuma
para dizer que há um lugar intermediário em que algumas pessoas vão para lá esperar uma possibilidade, uma repescagem lá, ou esperar um segundo momento, uma segunda chance para ver se pode ir para o céu. Não existe isso. Purgatório não existe. Isso é uma invenção católica romana. Me permita aí. Sim. Mas eu também já escutei, dentro da igreja presbiteriana, esse versículo se referia àqueles que morreram, se ouvir a palavra, e Jesus Cristo foi lá, não pregou para evangelizar, mas para mostrar a eles que eles mesmo, não, nós estamos aqui para nossa mesmo. Sim. Uma forma de selar a condenação deles, né? A condenação. Mas mesmo essa interpretação, ela não tem muita base no próprio texto, né? De que Cristo foi lá pregar, porque primeiro a gente tem que entender quem são esses espíritos presos, onde eles estão presos e qual é a relação de Cristo com eles, né? Cristo diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Quando foi que Cristo pregou para eles? Que prisão é essa? Onde eles estão e que espírito é esse? O verso seguinte que fala... Então o verso seguinte vai elucidar e mostrar que na realidade, eu vou para o texto e vai mostrar que o próprio texto vai dizer quem são esses, né? Então a primeira interpretação que é equivocada, dizer que Cristo foi ao inferno, quer seja para pregar para eles, para se converter, ou simplesmente para dizer que eles estavam ali porque mereciam. Jesus não precisa fazer isso, porque a consciência deles, tanto que nós acreditamos que antes do ímpio ir para o inferno, ele passa na presença de Deus. Salomão diz isso em Eclesiastes capítulo 12, o corpo volta para o pó que o deu e o espírito que o deu, do pó onde tomou, né, a terra para o pó onde tomou, e o espírito para Deus que o deu. Então isso implica que toda alma que desencarna, toda alma que morre, todo corpo quando morre, a alma vai para Deus, ouve do Senhor a sentença para ir para o inferno. Ele vai à presença de Deus como criador daquela alma, como dono daquela alma, e ouve do próprio Deus. A alma do ímpio não vai para prestar conta para o diabo, porque o diabo não manda no inferno, quem manda no inferno é Deus. Quem dá ordem para a alma ir para o inferno não é o diabo, não é o diabo que leva os demônios, né? A gente já viu aqueles filmes que quando o ímpio morre, aí vem aqueles demônios de... Tem até um filme cristão que mostra isso, né? As almas vindo, os demônios vindo buscar para levar para o inferno. Quem ordena a alma para o inferno é Deus, é o dono, ele quem sentencia, ele quem ordena, ele quem lá encerra e coloca. Então, a ideia de que Cristo foi lá para pregar, para dizer assim, vocês estão aqui porque vocês merecem estar aqui. Primeiro, ele já sabe disso porque passou pela presença de Deus e ouviu a sua sentença. Segundo, sua consciência, e aí a parábola do rico e Lázaro indica isso, que o ímpio, que o rico está lá no inferno, consciente de sua condição, e sabe que ali está, e está sofrendo porque é ímpio e merece ali estar, e aquilo está lhe atormentando, né? Então o diálogo dele com Abraão mostra isso, que está consciente de que está ali porque é pecador e que isso merece. Então, primeira interpretação equivocada, Cristo pregou aos espíritos que estão lá presos lá, ou para convertê-los ou para confirmar que eles estão ali porque merecem. Segunda, que Cristo pregou aos anjos, de que Jesus deu a oportunidade para os anjos caídos, para os demônios se arrependerem. Isso não há base que esses espíritos sejam anjos. Isso não há base para esse tipo de interpretação. Qual é então a interpretação mais plausível, provável do texto? É de que Pedro esteja se referindo ao fato de que o Espírito de Cristo estava nos seus profetas, nos seus pregadores da antiga aliança, pregando, principalmente na boca de Noé, pregando a mensagem de Cristo, e foi desprezado e foi rejeitado pelos homens injustos, que agora estão mortos e estão presos. Essas almas são as almas dos ímpios, que agora estão em prisão no inferno, porque quando eram vivos na época de Noé, desprezaram Cristo,
rejeitaram, foram injustos, foram desprezíveis para com o Senhor. E isso fica claro quando Pedro vai dizer que o Espírito de Cristo estava anunciando, e que Noé era um pregoeiro da justiça. Noé não é profeta, mas está pregando a mensagem que diz respeito, que aponta para Cristo. Tudo que acontece com Noé, sua figura, sua mensagem pregada, seu livramento na arca, ele vai dizer aqui, é tipo de Cristo, é figura de Cristo. Então, esta mensagem embrionária de Cristo em Noé é o meio pelo qual os ímpios rejeitaram, praticaram injustiça contra Cristo, e que agora estavam encerrados, agora estavam recebendo a justa punição. Então o texto mostra isso, no qual aqui Cristo, como ele sofreu a injustiça. Primeiro, sofreu a injustiça em nosso lugar para nos redimir. Segundo, sofreu a injustiça ao longo da história da humanidade, porque em vez de dizer que Cristo simplesmente sofreu a injustiça encarnado, que ele sofreu a injustiça dos judeus, que ele sofreu a injustiça dos fariseus, né? do sinédrio, ele sofreu a injustiça da humanidade ao longo da história da humanidade, no desprezo que eles manifestavam contra Cristo, ao longo da pregação de Cristo, que é essa a ideia dele, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água. Então, a ideia aqui é de que Cristo sofreu a injustiça do desprezo, do desrespeito, da desonra por parte dos ímpios, através do desprezo à sua mensagem, ao anúncio de Cristo como Senhor. Não só na pregação, no tempo da igreja apostólica, mas ao longo da história da humanidade. Essa é a ideia de Pedro, de como Cristo sofreu toda essa injustiça. Agora, olha o resultado que Deus deu à sua obra, para que pela obra de Cristo nós tivéssemos a consciência de que todo o seu sofrimento, todo o sofrimento causado pela injustiça nossa praticada, crentes, que levou Cristo para a cruz, o sofrimento de Cristo é ao receber a nossa injustiça, que leva ele a receber a ira de Deus, a injustiça dos homens que desprezam Cristo, dos ímpios, mas Deus o confirmou, o qual depois de ir para o céu está à destra de Deus, ficando-lhe subordinado anjos, potestades e poderes. Deus lhe deu autoridade sobre tudo e sobre todos, o confirmou, o abençoou como o servo sofredor bem-sucedido. Seu sofrimento foi confirmado pela bênção aprovadora de Deus, colocando-o em uma autoridade acima de tudo e de todos. É a maneira de Pedro de nos encorajar, dizendo que há bênçãos em Cristo providenciada para nós, no resultado final de todo o sofrimento causado pelas injustiças humanas, das injustiças ímpias. Se todo o sofrimento que Cristo tinha que suportar pelas injustiças o levou a confirmar a obra redentora de Deus, há uma bênção, há uma bênção programada para nós de conclusão, de confirmação da obra redentora de Cristo em nossa vida, como discípulos de Cristo, como servos de Cristo, como seguidores de Cristo. Essa é a ideia de Pedro. Esse é o propósito dele, mostrar que assim como Deus deu vitória final ao seu Filho, suportando todo o sofrimento causado pelas injustiças, com o propósito que isso tinha, devemos estar também dispostos a sofrer tudo isso, sabendo que Deus finalmente confirmará a obra de nossas mãos, Deus confirmará o seu propósito em nossas vidas, concluindo a obra que começou em nós, mostrando que nós somos de fato filhos de Deus, servos de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo, meus irmãos, nos dê graça para que de fato estejamos preparados para lidar com toda sorte de sofrimento causado pelas injustiças, pelas perseguições, como cristãos, como servos de Deus. Que Ele, pois, nos abençoe. Amém.